sabe que tem um momento certo de estar. E às vezes não é possível devido aos compromissos que a gente tem. Mas, graças a Deus, estamos aqui. Agradeço a Deus pela vida da pastora Kelly, né, sua esposa. Ela fala que isso nem nada, meu irmão, isso é verdade. A gente cresceu, acho que depois a gente cresceu, estava ali envolvidos mesmo no reino do Senhor. E ela foi crescendo junto com a gente ali, né, vendo os trabalhos que a gente realizava. Mas na verdade eu não posso. As pessoas costumam elogiar a pastora Kelly, tudo bom, é isso, aquilo. Mas a gente tem que elogiar enquanto vivo, enquanto ele pode ouvir. E o pastor Adelson não tem como não citar o nome dele. Eu estava aqui com essa Bíblia, né? Eu estou toda estragada. E eu lembrei, eu sempre vi nas fotos, eu não acompanho muito, mas às vezes eu vejo aqui no trabalho, vocês realizam. E o Adelson está congregando com a Kelly. Glória a Deus. E aí eu fiz questão de pegar a Bíblia para lembrar. E um dia bem novo convertido, e ele começando ali, ele já era bem mais experiente. Falou, não, você tem que ter uma Bíblia de obreiro. Ele foi para São Paulo, foi eu, lindo, Bíblia. Pegou essa Bíblia aqui e compramos, né? Na Gonçalzeiras. Então eu agradeço muito a Deus pela vida do pastor Adelson. Foi um monstro do Evangelho, ainda é, graças a Deus, um monstro no bom sentido, né? Spurgeon disse assim: seja o cão de Deus, mas não seja o benzinho do diabo. Então ele está dizendo: seja valente, vai lá, seja pastor, outro ao Senhor. Aliás, dizia que eu ficava escondido atrás, todo mundo querendo me esconder, e era assim mesmo para cantar nos jovens. E hoje a gente está aí, por aí, rodando, gritando, falando, tentando manifestar a glória de Deus de alguma forma. Então, Adeus, louvado seja Deus por sua vida, né, que está aí, no gigante no Evangelho. Vocês não têm noção do que esse homem fazia a gente fazer, se bem que tem coragem de nada, mas não era brincadeira não. Mas hoje tem pastores, obreiros, uns Deus levou, o pastor Alain, outros estão morando em outros lugares, mas todos eles, Mateus é escritor, pastor, é outra coisa, e a Kelly é uma pastora, muita gente daquela turma estão aí espalhada. Quando a gente se encontra, não tem como a gente não fazer uma menção de lembrar disso, porque a gente se emociona com isso. É muito bom saber que as pessoas continuam firmes, valentes no reino do Senhor. Amém, amados? Recentemente estivemos ali na tribo indígena, ali no dia 18, ali fomos, passamos alguns dias ali, e foi uma bênção, nós fomos levar o missionário lá, muito gostoso. Depois fomos conhecer a terra naquele Pernambuco, conhecer a terra da minha esposa, precisava descansar um pouco. Ela não está aqui hoje porque muitos olhos para pedir emprego, a gente está orando para ela sair desse emprego. Está atrapalhando demais a gente. Ela trabalha no mercado, no comércio, e atrapalha demais. A gente está pedindo a Deus para. Eles estão resistindo para mandar embora, mas a gente crê que Deus tem uma outra porta aí para abrir para ela, para que a gente tenha um pouco mais. Gostaria de estar aqui, mas infelizmente ainda não é possível, né? Tem aquelas folgas intercaladas e complicam um pouco. Bem? Dito isso, amados, gostaria de ler um texto com vocês, uma breve palavra. Está no livro de Isaías, capítulo 6. Né? Vou ler para o versículo 8, mas fazer menção apenas de alguns versículos, para a gente uma breve meditação aqui nesta manhã. Tá bom? Não sou um pregador, mas a gente fala alguma coisa em relação ao reino do Senhor. Quando eu estava na casa do pastor Carlos Dias ontem, e ele disse: vamos abrir uma igreja, não sei o que lá. Eu falando algumas coisas em relação ao ministério, eu falei assim: pastor, na verdade eu não estou procurando uma igreja, eu só não quero estar parado no reino de Deus, preciso continuar. Mas a igreja eu não estou procurando, a igreja está aí firme e forte, valente e atuante. Amém? Chave aí, capítulo 6, versículo 1, que diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as asas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu seus pés e com 2 voavam. Clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia de sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Habito no meio do povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então os serafins voam para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tiraram do altar com uma tenaz. Então a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios. Da tua iniquidade foi tirado e do perdoado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: quem enviarei? A quem há de por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Glória a Deus.
Amados, o cristão tem o evangelho como estilo de vida. Perguntaram para mim, o que é missões? Eu falei, missões é um estilo de vida que a gente segue. Não é a placa de uma igreja, não é uma entidade, uma filosofia, um conceito. É um estilo de vida. Eu entrei aqui hoje de manhã e já de cara fui ouvindo, aprendendo com a pastora ensinando. E é bem interessante. Porque o discipulado, ele é contínuo. Ele nunca para. Você ouviu muitas coisas hoje de manhã e dizendo, nossa, eu preciso melhorar, eu preciso prosseguir, eu preciso. E eu vi um texto no presente, aliás, ia falar sobre ele, depois eu peguei o texto de Isaías, mas tem que citar, Oséias disse, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Ele é contínuo, ele não para. Desde lá atrás, vinha na minha memória sobre conhecer o Senhor, o irmão estava pregando. E o Tião que estava ao meu lado, eu todo vestido, naquela época, se você não vestisse uma calça social terno, você não era crente. Do lugar que eu vim. E ele disse para mim, nossa Eliseu, eu novo convertido, começando ali os primeiros passos. Como é bom sentir a presença do Senhor. E eu falei, Tião, o que é sentir a presença do Senhor? Eu não sabia o que era isso ainda. Apesar de estar todo vestido, entre aspas, como cristão. De ir na igreja, cantar com os jovens, participar, ir nos ensaios. E me lembrava de Samuel quando aquela voz dizia para ele, Samuel, Samuel. Ele se levantou, foi até a ele, Samuel, Samuel. A terceira vez ele entendeu que era Deus falando e disse, olha, quando você ouvir essa voz, você diz, eis-me aqui, Senhor. Porque ele não tinha ainda a experiência de ouvir a voz do Senhor. Por isso o discipulado é contínuo. E esse conhecimento de Deus, ele é gradativo. Você não aceita Cristo hoje e você já vê os céus abertos. Não possa acontecer, porque tem experiências sobrenaturais em que pessoas vêm para Cristo baseado numa experiência. Mas o crescimento, ele é gradativo. A santidade, ela é gradativa. E seguir a Cristo, ele é um processo contínuo. Por isso, Oséias fala, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. E o Evangelho não é de sentimento. Porque hoje eu posso estar sentindo, e amanhã eu não posso estar completamente natural. Você entendeu porque eu não ouço mais nada, não sinto mais nada, e as coisas parecem que estão tão ruins que ao ponto de acreditar que Deus não está mais comigo. Mas sabe que Deus é um Deus imanente, Ele está em todos os momentos. Mas não são todos os momentos sentindo a presença dEle. Mas não significa que Ele não está com você. Ele está sempre convosco. Porque temos que acreditar na promessa de Cristo quando Ele falou, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Glória a Deus. Agora Isaías tem uma visão e me chama a atenção. A primeira visão que ele tem, ele diz aqui no primeiro versículo, na morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. Amados, este vi o Senhor é uma das primeiras experiências que o cristão precisa ter pós a sua conversão. Coisa linda, Deus. Novo nascimento, a implantação do reino de Deus dentro de nós. Então, quando nascemos de novo, é a primeira visão que nós temos que ter. Como eu falei, essa experiência talvez não são todos os momentos, mas terá algum momento que eu, você, precisamos ter esse contato, essa experiência. Senão, o ser humano vira um ser natural. Aquela fé natural onde todos dizem, vai com Deus, fica com Deus, se Deus quiser. Essa é uma fé natural, todos eles possuem, todo ser humano possui, aqueles que acreditam em Deus. Mas não significa que ele teve essa experiência com Deus. E essa fé espiritual, ela é exclusiva dos crentes. Por que é exclusiva dos crentes? Nós conseguimos dizer, Jesus, meu Senhor, Jesus, meu Deus. A gente consegue falar de uma forma mais íntima com esse Deus. Na adoração, no louvor, na conversa, no diálogo. Você dobra o joelho e fala com Ele. O homem natural não diz isso. O homem natural fica com Deus, eu já tenho Jesus no meu coração. É o que eles dizem. Mas quando você o convida, ele rejeita a palavra do Senhor. Essa é a fé espiritual, onde ela é exclusiva dos cristãos. Ela é exclusiva sua. Mas essa experiência, um dia, você tem que ter. O cristão não pode viver a experiência do outro. Eu conversava com uma pessoa esse dia, ele dizia, nossa, aquele pastor prega, aquele pastor fala, nossa, ele diz umas verdades tão bonitas, tão boas. E a gente dizia para ela, meu
irmão, ele disse, e você? Não, mas aquele pastor, e você? Ele tem a experiência do que os outros contam. Ele tem a experiência daquilo que os outros falam, da transformação que acontece na vida das pessoas. Mas ele não tem a transformação em sua própria vida. Porque em algum momento, de alguma forma, ele se tranca, se fecha, não permite a ação de Deus, da palavra, formar esse genuíno evangelho dentro dele. Então não há transformação. Não tem como haver transformação. Ele vai viver só do que os outros dizem, do que os outros falam. Isaías tem 3 tipos de visão. A primeira visão é essa: ele ouviu o Senhor. Amados, tem um padre, uma vez que chegou estava perto de uma praia, e uma pessoa perguntou: seu padre, o que é sentir a presença de Jesus? Ele falou assim: você está vendo o mar? Uma coisa é ver o mar, uma outra coisa é entrar nele. Aí você sente o mar. Uma coisa é ouvir falar de Jesus, outra coisa é sentir Jesus. E sentir Jesus depende de alguns aspectos, porque senão você nunca vai ter essa experiência. Muitos dizem assim: eu vou lá na igreja e dou uma oradinha e volta. Essa pessoa nunca terá essa experiência real e definitiva com Deus. Ela nunca experimentou a graça de Deus. Ela nunca teve um contato real com Deus, ao ponto de ela progredir nessa vida espiritual. Quando eu falei no começo sobre um pouquinho do passado para a gente chegar até hoje, se não tivéssemos prosseguido em conhecer ao Senhor, talvez eu não contaria tantas experiências que ficaria o dia inteiro aqui contando para vocês. Porque houve progresso e ainda até hoje eu busco ainda Deus, o que só tem para mim. Deus, fala comigo. Senhor, eu quero isso. Senhor, eu tenho um projeto assim. Senhor, por quê? O Evangelho é dinâmico. E quando eu falo dinâmico, eu estou falando em relação. A pastora até dizia sobre o tempo que estava lá. Agora ela está aqui. Amanhã eu não sei onde ela vai estar. Eu não sei o que vai acontecer. A multidão que está aqui, eu não sei. Mas a igreja ativa, e quem tem experiência com Deus, vivência com Deus, ela é dinâmica. Ela não para, ela continua, ela cresce, ela transborda. Daqui a pouco um cara mais cresce aqui, daqui a pouco mais mano, daqui a pouco a rua para lá, cresce, porque é assim o Evangelho. Ele é um bolo com pessoa, um dunamis, é um poder, é a ação de Deus agindo na vida das pessoas, e através dessas pessoas vai proliferando pessoas, discípulos e discípulos e discípulos. E se você e eu nos colocarmos assim, à disposição de abrir nesse discipulado, do conhecimento de Deus, você verá grandes coisas, Deus agindo através de você, através de Deus. Isaías, ele viu o Senhor, mas quando vê, ele tem um impacto, ele tem um choque. Eu coloquei um tema aqui que é o confronto de poderes. Saiba disso. Há um confronto de poderes. É o poder que vai contra você e o poder que está em nós do Evangelho. Eu conversava de manhã, eu vim na minha mãe ali, minha mãe, ela fez 95 anos agora, mas ela é muito racional, sóbria. A gente falava do Evangelho, falou, mãe, isso ali traz uma palavra. E a gente conversava sobre uma pessoa, e a gente conversava sobre esta questão, que se o mundo nos aceita com muita facilidade, alguma coisa está errada, porque o normal e natural é não nos aceitar. Porque ele confronta, há um confronto de poderes. Aliás, é um confronto até interno, porque Paulo fala: aquilo que quero fazer eu não faço, mas aquilo que não quero fazer, isso faço por conta do pecado que está em mim. E nós temos que entender que Jesus, ele tinha a natureza humana, e nós temos a natureza humana e também a natureza pecaminosa. E Jesus não tinha natureza pecaminosa. Então Jesus, como da natureza humana, ele tinha as suas fraquezas normais, dormia, ele cansava, ele chorou um dia, ele tinha as dificuldades naturais que o ser humano tem. Mas ele não tem as falhas da natureza pecaminosa. Nós, além de termos as fraquezas da natureza humana, nós temos as falhas da natureza pecaminosa. Por isso sofremos. Por isso que há um confronto, por isso que há um debate, por isso que há essa oposição. E a gente sofre por isso. E se a gente não prossegue nesse discipulado, a gente sofre muito mais. É muito mais doloroso. De vez em quando, o Scott Smith dizia: enquanto há tristeza em nosso coração, é porque ainda existe muito pecado dentro de nós. É isso que nos afasta de Deus. No segundo ponto aqui que Isaías vê, quando ele vê o Senhor, ele consegue ver o seu próprio pecado. Olha que coisa. Quando nos aproximamos de Deus, é natural que Deus mostre o seu espelho para nós. E a gente consegue se enxergar. Quando eu me olho assim, no espelho, eu vejo Eliseu, esse rosto, hoje não mais, antigamente a gente ia brincar, né, gente?
e tal. Eu era aquele roqueiro desejoso, tinha lá 26 discos do Rossetti, os rock, os quadros na parede estavam todos lá, porque eu era muito seguidor. Parei um dia, hoje eu entendo como as mulheres sofrem quando vai fazer escova no cabelo, porque eu queria alisar, porque os caras dançavam aquelas danças de rock, chacoalhando o cabelo não era tão privilegiado assim. Então eu fui lá alisar, disseram que se alisar, eu falei, opa, é permanente, eu acreditei que nunca mais eu quero ficar isso para sempre. E encheram de bola na minha cabeça, mas eu não sei como as mulheres aguentam isso. Deve ter uns métodos hoje, né? Elas se puxam, mas a que não pode. A mulher olhava lá para fora, assim, na avenida ali da Jubatuba. Lembro que esse negócio está aberto até hoje, incrível. E olhava com vergonha de alguém passar, me conhecer e veio ali. Então eu ficava naquela na tentativa de ser o roqueiro mesmo daqueles estilos. Mas hoje não, já está aí, tá? Mas aí eu me vejo como estou. Porém, o espelho de Deus, você não vê a sua imagem, porém, branco. Você não vê. Você vê dentro de você. Deus mostra dentro de você. É o espelho de Deus. Foi o que Isaías teve essa visão. Quando ele viu a Deus, ele fala: ai de mim, que estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Amados, quando Deus mostra o espelho dele para nós, e nos enxergamos interiormente, nós vamos descobrir que ainda existe muitos monstrinhos dentro de nós. A inveja, é isso, é aquelas tantas coisas. Se a gente começar a refletir quem somos de verdade, Deus fala: é isso que você é. Aí a nossa ficha cai. Aí a gente olha: meu Deus, estou perdido. Foi o que Isaías falou: estou perdido. Quando ele fala homem, eu sou um homem de lábios impuros, a gente pode traduzir para nós muitas coisas que nós temos ainda que precisamos tirar, remover da nossa vida. E são essas coisas que nos atrapalham ter experiência com Deus, viver experiência com Deus e conhecer a Deus de uma forma mais profunda. Por isso o discipulado é muito importante. Quando eu fui dar um discipulado na igreja, quando a gente fala de discipulado, acho que eu fui falar nessa manhã, não é só o aprendizado dos todos os livros das Escrituras. A gente precisa conhecer e aprender. Tanto é que a pastora falou da experiência com o testemunho de Jeová. Ele é muito mais além disso. Mas, se levando em conta isso, quando eu descobri que os apostilos para dar o curso para a igreja, graças a Deus vi muita gente, amados, as pessoas não tinham noção, mas 0,0000 das Escrituras. E eu não entendi aquilo. Porque aos pouquinhos, convivendo com a igreja, conversando, falando, pregando, vivendo com as pessoas, eu fui descobrindo isso. Só que eu percebi que não é só lá. Em outros lugares que passei, as pessoas têm essa grande dificuldade de querer aprender as Escrituras. Não aprendendo, não lendo, não ouvindo, não mergulhando nela. Você enriquece. Você diminui o seu discipulado. Você não cresce, você não desenvolve. É impressionante. Você não cresce como pessoa. Ouvi esse dia de uma pessoa que eu falei: rapaz, você está repreendido em nome do Senhor Jesus. Porque ele falou assim: olha, você já está assim, sei o quê, meu, vai viver a sua vida, você quer para com isso, não dá mais não esse negócio. Eu cansei desse negócio. Eu falei assim: rapaz, você não entendeu o que significa o Evangelho. Cada dia que passa o Evangelho, ele tem que queimar dentro de nós. Ele tem que arder dentro de nós. Ele tem que desejar um desejo forte dentro de nós. Em crescer, discipular, de pregar, de falar, de ir na rua. Eu vejo muito trabalho de vocês, é muito bonito isso. Eu vejo lá, vocês estão na verdade, é isso. Dá um abraço lá, não sei o que. Bacana esse trabalho. É isso, o Evangelho tem que queimar dentro do cristão. Jesus falou assim: quando o Filho do Homem voltar, bem-aventurado daqueles, quando eu voltar, eu achará fazendo assim. Estar ali firme, inabalável, pregando, não mudando, não. Que seja que fala de uma forma mais alta, igreja pentecostal, não importa, mas pregar a palavra, estar vivo dentro de você, porque você é responsável, sim, por essa palavra. Você dá continuidade na história do Evangelho. Parou com os apóstolos? Não parou não, continua comigo, continua com você. Ver ao Senhor é nutrir-se de Deus. Uma vez que reconheço que tem falhas e que preciso mudar, nutrir-se de Deus. É aquele cordão umbilical que nunca pode faltar entre nós e Deus. Nos alimentar diariamente, para que possamos crescer. Ele viu o seu próprio pecado aí de mim, espelho de Deus. Mas um dos principais pecados dentro do ser humano, e eu tenho refletido e visto isso daí, e você pode acompanhar isso em qualquer lugar. Eu até anotei aqui, os principais pecados da sociedade, principalmente como cristão, é um ego. É uma coisa assim, diabólica, é algo terrível. É algo assim que tem que ser combatido, e a gente não sabe o que faz.
E quanto mais a gente vê, mais prolifera por aí. Eu até falei, nossa, eu vou falar de algo que eu vi ontem, eu costumo te acompanhar, mas vi no Instagram, uma coisa interessante. Tem um irmão na Nigéria, de ser pastor, ele, acho que tem uma fazenda lá, e teve uma pessoa que foi usada pelo diabo para atacar ele. E veio para cima dele com tudo. E ele, na sua autodefesa, ele acabou ferindo essa pessoa que veio atacar ele, e essa pessoa veio ao alvo e morreu. O que aconteceu? Ele foi preso para julgamento, ficou 6 anos preso para ser julgado. E agora saiu o julgamento, e ele vai ser enforcado, vai ser morto. Só que tem um pastor americano de 72 anos de idade, que luta por essas causas de igreja, de pastores que estão perseguidos. O que ele falou assim? O que ele disse? Ele falou, olha, o Jesus, ele deu a vida para as pessoas. Então ele foi para a Nigéria e dizer, eu vou no lugar desse homem. A gente ficou assim. E a pessoa que está narrando fala assim, é difícil ver essas coisas. Ele está lá guardando o julgamento, e esse pastor está lá dizendo, olha, eu troco a minha vida, eu dou a minha vida, eu morro no lugar dele, mas não mata ele. Não sei o que vai acontecer, mas é muito difícil encontrar e entender que uma pessoa é capaz de fazer isso. Por quê? Ele entendeu o que significa evangelho. Enquanto muitos que outros pastores e líderes, eles lutam para que seu poder financeiro aumenta e tem outras expectativas em relação ao evangelho. Crescimento, ego, poder, soberania e outras coisas mais. E essa não é a característica do evangelho. A característica do evangelho é doar, é se entregar, ser servo. Foi o que Jesus fez. Jesus fez isso. Existe uma teologia chamada teologia do cachorro e do gato. Vocês conhecem? Não são horizontes, acho que Deus conhece. O cachorro, ele diz assim, nossa, o meu dono, ele me dá comida, me dá bebida, me dá dormida, me dá carinho. Ele deve ser Deus. Mas o gato, ele diz assim, nossa, o meu dono me dá carinho, me dá comida, me dá bebida. Eu devo ser Deus. Por que o autor chegou nessas características? Não tinha um gato, mas talvez alguns aqui tenham. Ele era folgado. Folgado era aquele fofinho. Ele era muito folgado. E ele não dá muita atenção para você. Ele não é o cachorro que chega lá, mandando rabo, ele não é recíproco. O gato é muito folgado. Ele se sente um Deus, seja Deus da comida, se limpa ele, se faz tudo, ele está ali. Como se nada estivesse acontecendo, como se nem cuidasse dele. O cachorro, ao contrário, ele dá carinho, ele vem, ele é recíproco, ele sobe o seu colo, ele dá um rabo, faz um monte de coisa. Então o autor traz essa teologia do cachorro e do gato para mostrar a inversão de valores que existe. Há uma inversão de valores. O irmão está tocando aqui, não é porque ele é o não, ao contrário, ele tem que dizer, olha, eu toco, eu canto, eu faço o porquê. Deus, ele é digno de toda a honra, de toda a glória, e é ele que merece toda essa honra, porque eu sou apenas um servo. Então é uma inversão de valores. Tudo que você faz, tudo que eu faço, eu não prego na minha glória. Você não canta para a sua glória, você não faz um teatro para a sua glória, você não evangeliza para a sua glória, você não está aqui para a sua glória. É para a glória do Senhor, é para o louvor dele. Não inventa os valores como se você fosse alguma coisa, porque não é. Segundos, minutos que eu uso alguma palavra relacionada, contrária, que difere do Evangelho, o Espírito Santo me entristece de tal forma que eu não tenho força nem para falar, nem para dizer e nem para evangelizar. O orgulho é como aquele parasita na copa de uma árvore, que ele tira a força, a vitamina daquela árvore, ela não cresce, ela fica infrutífera. O orgulho, ele é esse parasita na vida do cristão, que ele rouba os nutrientes da graça e se torna uma pessoa raquítica espiritualmente. Por isso que há muitos raquíticos. Por quê? Porque existe muito orgulho, muito ego, muita soberba, muita concupiscência. Não tem como Deus usar uma pessoa ou se revelar na vida dessa pessoa. Então, quando Isaías vê e vê o seu próprio pecado, ele vê todas essas coisas. E a gente vê hoje, nitidamente, no seio da igreja, do meio cristão. E cada dia mais difundido. E as pessoas fazem questão de colocar tudo ali para todo mundo ver. É impressionante. E a gente fica, não cristão fica olhando, absurdamente criticando. Não com razão, porque eles não fazem as obras que fazemos. Mas a gente, a famosa vergonha ali, a gente olha e fala, essa não é a atitude do cristão. Não é para o benefício próprio, não é para o enriquecimento próprio. Nunca foi isso, nunca será isso. São verdadeiras baluartes da fé, entre aspas, que não são, mas que envergonham o Evangelho e que com certeza tem que ser reprovado. Esse não é o conhecimento de Deus. Não é Deus que está se manifestando na vida dessas pessoas. Ele viu o seu próprio pecado. E a terceira visão que ele tem
é a visão do pecado do povo. Que versão de texto que diz aqui, ó. Eu sou um povo de lábios impuros e habito no meio de um povo de puros lábios. Primeiro Deus dá, nós vemos o Senhor. Deus nos mostra quem somos e reconhecemos que nós precisamos dele e somos pecadores. Aí percebemos se a gente consegue ver o pecador. Porque tem muita gente querendo sair por aí de qualquer forma, sem primeiro olhar para si. Dar uma regulamentada em si, dar uma vasculhada no seu interior, para de fato ser um discipulador. A Bíblia diz assim: no Antigo Testamento, Esdras propôs o seu coração, aprender a lei do Senhor, a compreender, e assim é ensinar o povo. Aprender a lei do Senhor, compreender e colocar em prática a sua própria vida, aí depois ensinar o povo. Mas nós temos que ser escravos. Escravos da palavra e escravos da oração. Dois tipos de escravidão que não podemos rejeitar. Escravo da oração, onde você mergulha, onde você fala, onde você digere, onde você desabafa com o Senhor Deus. Se revelando a Ele do jeito que você é. E Deus vai se revelar a você. E escravos da palavra. Nunca pode faltar esse alimento na sua vida. Continue firme e na palavra que nos estudos. Mantenha firmes na fé. Que lá na frente você vai ver o resultado que vai acontecer. Você verá sem as mãos de Deus. Não existe pecado tão grande que Deus não possa perdoar. Não existe problemas tão difíceis que Deus não possa resolver. Deus é soberano e age na sua vida de uma forma tão especial que você ficará surpreendido. E ele viu o pecado do povo. Mas ele diz: olha, lá embaixo, Deus envia-me a mim. Porque ela pergunta: quem enviarei? E quem agir por nós? Mas primeiro passou o processo da metamorfose, que é a transformação, é a mutação. É a mutação, é uma transformação. Eu usei a palavra metamorfose para mostrar como é completo essa transformação. E mesmo assim ela é um progresso, porque a gente, todo dia a gente está falando: Deus, me muda nisso, muda daquilo, Deus tira isso de mim, Deus completa isso em mim, Deus, o que falta em mim? E sempre está faltando alguma coisa, porque Paulo vai falar: pecado que habita em mim faz com que eu esteja nessa situação. Deus tira esse espinho da minha carne. E Deus disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. É essa fraqueza que nós temos. E é nessa fraqueza que Deus trabalha. É nessa fraqueza que Deus age. Quando reconhecemos que de fato somos fracos e que precisamos da misericórdia dele. Aí essa metamorfose acontece. Essa mudança acontece. A palavra ela pode causar dois efeitos. Primeiro efeito: destruição. É uma destruição total dos nossos conceitos, do nosso ego, do nosso eu, da nossa cobiça, da nossa inveja, da nossa incredulidade. Ele quebra tudo aquilo que parece absurdo isso, mas ele quebra, ele destrói. Uma vez eu peguei uma mensagem como um caixão. É exatamente isso, para enterrar, irmãos. Eu sei que é difícil, porque dentro de nós aquela natureza difícil, aquela natureza pecaminosa que parece que não quer permitir. Medo de se entregar, medo de falar. A gente não vai no psicólogo, no psiquiatra, não abre a nossa vida para ele, para que ele tente solucionar uma palavra que possa levantar essa pessoa que está passando aquela situação. Amados, nosso Deus é um Deus de amor. Ele é um paizinho de amor. É um Deus que tem prazer em nos abençoar. É um Deus que tem prazer em nos ouvir. Se colocar diante dele, é o maior psicólogo de todos os tempos. Pegou homens que não eram nada leigos, homens brutos, grossos, dúbios, como os apóstolos. Tem uma frase do Augusto Cury que diz assim: nunca alguém tão grande se fez tão pequeno para fazer grande aqueles que eram pequenos. E hoje a gente lê sobre eles, as histórias que eles fizeram, mas se você olhar o passado deles lá no início, eles não eram nada. Para se transformar em escritores, homens de fé, que foram capazes de entregar sua própria vida. Pedro, se você olhar a vida de todos os apóstolos, como eles morreram, é algo impressionante. Ninguém morreu com um tapete vermelho, alguém carregando ele no. Não! Pedro, ele não quis morrer como Cristo, ele morreu de cabeça para baixo para não ser igual a ele, que não merecia. Outros morreram, foram mortos ao fim da espada, outros morreram não sei aonde, o único que morreu no porta-voz foi João, que escreveu o Apocalipse. Mas todos eles se entregaram. Eu vejo essa diferença do evangelho de hoje. Você tem que morrer com um tapete vermelho, com um bicho espetado, com um carro virado. Tem uns aí que eu vi um carro e parecia o carro era um busto lá. Meu Deus do céu, ele comprou lá na casa dele, especificamente para ele. Esse não é evangelho, não é esse. Busto do homem está vivo, ainda tem um busto do homem lá,
adoração pura. Que inferno é esse? Esse não é o evangelho que eu conheci lá no passado e nunca será o evangelho de Cristo. Por isso, com Zé Sarau, continua dizendo: conheçamos, prossigamos em conhecer ao Senhor. E quanto mais conhecemos, mais descobrimos que nós não sabemos nada, não pensamos nada. Mais vontade de Deus de nos entregar, mais vontade de Deus de nos render a conhecer mais dele. Às vezes é aquela preguiça, na verdade, que chama preguiça espiritual. É de ler, meditar, daquele sono. Irmãos, já que você tem que pular, cantar até três, gritar, lavar no rosto, pedir misericórdia, porque há um confronto. Por isso que eu coloquei o título: confronto de potentes, para você não ler, para você não orar, para você não meditar, para você não querer. Quem é que tem desejo de passar meia hora de joelho? Não tem. Há uma força que luta contra a gente para orar. Há uma força que luta contra a gente para ler as Escrituras. As pessoas não conseguem ler. Dei um trabalho no caso uma vez para ler o livro de Atos, uma semana no seminário. Quando chegou na outra semana, o professor levou para aquela professora sabe. Você sabe quem leu o livro? E aí, vamos ver quem leu. Vamos lá. Então, vamos ver a história. Vamos falar das viagens missionárias de Paulo. Mas acho que 2 ou 3 pessoas leram. O livro estou muito, estou pequeno. E aquela irmã falou: aquilo me alegrou. Sempre tem algo que alegra, professor. Pastor Eliseu, que coisa maravilhosa! Eu não imaginava que Paulo tinha feito tudo aquilo. Meu Deus, que coisa impressionante! Ele foi lá naquela cidade, ele foi em outra, perseguido, voltou, foi para lá e continuou. Eu falei assim: essa é seja escravo da palavra, leia ela, toma ela, medite nela, sabe, amados, mergulhe nela, desfrute dela, entre no mar, não fique só olhando o mar. É verdade, Deus. A oração é outro desafio para nós, mas seja escravo da oração. É só reconhecermos com Isaías que nós, pecadores, somos nós. Não há nada que Deus não possa fazer. Eu descobri algo que, aliás, descobri algo que Deus não pode fazer. É impossível Deus fazer. É rejeitar aquele que vem a Ele de coração e alma. Deus não rejeita aquele que busca Ele de coração. Deus não rejeita. Ele abraça, Ele ensina. Deus tem esse prazer. Amém, meus queridos? Estamos terminando essa palavra. Então, Isaías primeiro, ele viu a Deus. Quando ele vê a Deus, ele vê seu próprio pecado. Aí depois ele viu o pecado do povo. Aí ele estava pronto para responder quando foi purificado ali a sua iniquidade. Há uma pergunta: quem enviarei, quem há de conosco? Envia-me a mim. Deus há de capacitar cada um. E você vai ter força para dizer: eu estou aqui. Quando a pastora dizer: irmãos, você vai ser o primeiro a levantar a mão. Você não precisa nem, você vai estar aqui. Ela só falou: não precisa nem insistir. Você vai estar lá, presente, para ter de viver experiências maravilhosas e sobrenaturais com Deus, porque é isso que Ele quer de cada um de nós. Aleluia. E é com jovem, para criança, não importa a idade, Deus tem experiências maravilhosas para você. Mas se coloque na presença dEle, entre na presença dEle, porque nós somos chamados para isso. A sociedade conta com nós, os vizinhos e a família, todo mundo conta conosco, amém? Eu tenho uma frase dizendo assim: Spurgeon. Essa frase é a parte que eu gosto dela. E se você reclamar, não gostar, já falei uma vez, se você não gostou, visita o Spurgeon lá, conversa com ele pessoalmente, ele escreveu: eu gostei, seja a favor de Deus, mas não seja o benefício do diabo. Não permita que o diabo se mete na sua vida. Uma vez se andou na vida de Pedro e Jesus repreendeu: apartai-vos de mim, onde o Senhor não conhece os planos do Pai do céu. Amém? Eu não sei se passei do horário, se eu eu não sei do horário. Mas Deus nos abençoe. É uma grande alegria estar aqui. Mas prossiga em conhecer o Senhor. E Deus vai se revelar a você. Deus abençoe.